O preço teto da Raízen está atrativo? É isso que vamos descobrir na análise deste vídeo. Aliás, também veremos se a empresa é uma boa pagadora de dividendos, se é uma boa geradora de renda, se possui dívidas e se tem bons fundamentos. A Raízen é uma empresa brasileira que atua nos setores de energia e bioenergia, sendo uma das maiores do país e referência mundial em energia renovável. Fundada em 2011, é uma joint venture entre a Cosan e a Shell, com foco na produção de etanol, açúcar, bioeletricidade e distribuição de combustíveis. A empresa é líder na produção de etanol de cana-de-açúcar e exporta para diversos países. Além disso, está expandindo seu portfólio com investimentos em energias limpas, como biogás, etanol de segunda geração, consolidando sua posição como protagonista na transição energética global. A Raízen também opera a rede de postos de combustíveis Shell no Brasil e na Argentina, além de contar com parcerias estratégicas no mercado de energia elétrica. E para iniciar, veremos os proventos da empresa. A cotação atual na data da gravação deste vídeo é de R$ 2,46, é um valor muito baixo, mas vamos ver se a empresa ela vem pagando dividendos atrativos ao longo do período. Em relação aos dividendos, nos últimos 5 anos ela pagou uma média de 10 centavos por ação. E agora em 2024, apenas 2 centavos, não chegou a 3 centavos por ação, é um valor abaixo aí da média, Se a gente olhar a linha média aqui, está bem abaixo. Em relação ao dividend yield, nos últimos 3 anos tem a média de 5,88% e nos últimos 12 meses é de 6,31%. Então, pelo dividend yield está acima do que eu considero ideal, Está dentro do ideal, na verdade. Quando acima de 6% é ótimo. E aqui abaixo nós temos o nosso radar de dividendos, de pagamento de dividendos inteligentes. Como podemos ver, a empresa ela pagou nos últimos anos, no mês de março, ou outubro ou dezembro, Então, aqui a gente projeta que no futuro ela continuará pagando em um desses meses. Veremos agora o valuation da empresa. Começaremos pelo preço sobre lucro, que é o PL, que atualmente está em 33,04%, é um valor muito alto. Isso acontece com empresas de crescimento, Eu particularmente gosto de empresas que tenham um preço sobre lucro abaixo de 10%. Então, o PL é uma métrica que expressa a relação entre o preço de mercado da ação e o lucro por ação, indicando múltiplos dos lucros que os investidores estão dispostos a pagar por cada ativo. Eu particularmente prefiro quando abaixo de 10. Aqui no caso, vamos verificar os demais indicadores, se é uma preocupação ou se é uma oportunidade. Veremos agora o lucro por ação, que é o LPA. O resultado do lucro por ação atual em 2024 é de 7 centavos de lucro por ação. Eu prefiro empresas que tenham acima de R$1 por ativo, que é um resultado mais atrativo, Então, o LPA ele representa o valor do lucro líquido atribuído a cada ação da empresa, calculando, dividindo o lucro, pelo total de ações da empresa em circulação. Então, por aqui a gente vê que o LPA baixo reforça o motivo do preço sobre lucro alto, já que o preço das ações estão muito acima do lucro gerado. Isso pode apontar para uma empresa com margens apertadas ou início de crescimento, ainda consolidando sua lucratividade. Vamos verificar os demais indicadores para ver se isso realmente não é uma preocupação. Eu, particularmente, prefiro que estejam dentro desses patamares. Temos aqui ao lado o EV dividido pelo EBITDA, que é um indicador muito importante também. O resultado está em 4,23. Está dentro do que eu gosto, porque é abaixo de 6. Então, o múltiplo EV dividido pelo EBITDA, ele avalia o valor total da empresa em relação ao desempenho operacional, excluindo efeitos de juros, impostos e depreciação. O múltiplo baixo, ele pode indicar subvalorização, enquanto um alto sugere sobrevalorização, auxiliando investidores na análise de oportunidades e riscos. Aqui no caso ele está baixo, mas os outros indicadores de valuation não estão atrativos. Vamos verificar agora como estão os demais indicadores da empresa, Veremos agora a dívida, como anda o endividamento da empresa. Nós temos aqui a dívida líquida em 50,64 bilhões e o EBITDA de 17,99 bilhões.
Quando nós dividimos um pelo outro, nós temos o indicador com o resultado 2,82, o que também não é atrativo. Vamos ver aqui e entender o que diz, né, este indicador. O indicador dívida líquida dividido pelo EBITDA, ele relaciona a dívida líquida da empresa com a capacidade de gerar lucro operacional, calculando quantos anos seriam necessários para quitar a dívida usando apenas o EBITDA. Ele é usado para avaliar o nível de alavancagem financeira e o risco de solvência da empresa. Eu gosto de empresas que têm um resultado abaixo de 2, tem a dívida mais controlada. No caso aqui está um valor pouco elevado. E aqui ao lado nós temos a dívida bruta, que é de 61,25 bilhões, e o patrimônio líquido, de 21,72 bilhões. Quando nós dividimos um pelo outro, temos o resultado também de 2,82, que está abaixo do que eu considero ideal, que é 1,5. Então vamos analisar aqui o que diz esse resultado quando ele é alto, né? O indicador dívida bruta dividido pelo patrimônio líquido, ele avalia o nível de endividamento da empresa em relação ao capital próprio. Indica o risco financeiro da empresa, sendo um valor alto sinal de maior alavancagem, né? Então eu prefiro quando está abaixo de 1,5, que no caso está em 2,82. É um resultado que não me chama muito a atenção não. Veremos agora como anda a rentabilidade da Raizen, né? Temos aqui o lucro líquido de 822,22 milhões e o patrimônio líquido de 21,72 bilhões. Quando nós dividimos aqui um pelo outro, temos o indicador ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. E o resultado deste indicador está em 3,55, bem abaixo do que eu considero ideal, que é 15%. O ROI é um indicador que mede a rentabilidade gerada pelo patrimônio líquido da empresa. Ele avalia a eficiência em gerar lucros com os recursos adicionais. Aqui está um resultado bem abaixo, eu prefiro quando está aqui nessa linha verde, 15%. E aqui ao lado nós temos o ROIC ou ROIC, né, que é um outro indicador de rentabilidade. Atualmente, né, ele está em 8,71, está abaixo do que eu considero ideal, que é 10. Mas se a gente retroagir um pouquinho, em 2023 estava em 13,79. Então ele está numa linha aqui de tendência de baixa. O ROIC é um indicador que mede a rentabilidade gerada sobre o capital total investido na empresa, incluindo tanto o capital próprio quanto a dívida líquida. Ele reflete a eficiência da empresa em gerar lucros com o capital utilizado, que, como eu disse, ele está abaixo do que eu considero ideal. E veremos agora o preço teto da Raizen, né? Para analisar o preço teto, eu utilizo o conceito da fórmula criada por Benjamin Graham. E para contextualizar, Graham aceitava comprar ações que tivessem o preço sobre lucro de até 15 e o valor patrimonial por ativo de até 1,5. E multiplicando esses dados dava o índice de 22,5. Então, na fórmula, ele utilizava seu índice multiplicado pelo lucro por ação da empresa e pelo valor patrimonial por ação, e em seguida fazia a raiz quadrada. Eu utilizo o mesmo conceito da fórmula, porém adaptei o índice com valores que eu procuro quando vou comprar uma ação. Eu ajustei por gosto de ativos que têm o resultado do preço sobre lucro abaixo de 10, que é o que eu disse lá nos indicadores fundamentalistas, e mantive o valor patrimonial por ação de 1,5, pois quando este resultado é superior a 1, ele sinaliza que o mercado está disposto a pagar mais do que o valor contábil da empresa, geralmente devido às expectativas de crescimento e rentabilidade. Então, para o cálculo, nós multiplicamos o meu índice, que é 15, pelo lucro por ação da empresa, que é de 7 centavos, e pelo valor patrimonial por ação, que atualmente é de R$ 2,10, e aplicamos a raiz quadrada. Então, nós temos o preço teto de R$ 1,48. E como vimos, o preço atual é de R$ 2,46. Portanto, perante este cálculo, o valor intrínseco do ativo está 40% inferior ao preço atual, o que não é nada bom. Aqui estão as referências dos sites que eu utilizei para montar esta análise, que é o Investidor 10, Status Invest e Fundamentos. E como vimos, a Raizen ela não vem performando bem, apresenta indicadores de dívidas elevados. Os indicadores de rentabilidade demonstram que a empresa não está performando bem e em relação ao valuation, a empresa não está conseguindo ter lucros atrativos, ou seja, vem passando por um momento complicado e também está com um valor de cotação alto frente ao valor intrínseco. E esta foi mais uma análise realizada aqui pelo Invista na Bolsa. Espero que tenham gostado. Eu te convido a inscrever-se aqui no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma análise. Um grande abraço a todos.